falar do Botafogo, então, de quem faz parte deste grupo que o Palmeiras vai enfrentar no futuro. O Botafogo conseguiu estrear com vitória, hein? 2-1 para cima do Seattle Sounders. Olha, foi uma vitória que chega bem, claro, né? Porque vencer era muito importante. Mas ficou barato, hein? O Botafogo sofreu ali no segundo tempo, faltou ali um pouco. O segundo tempo foi muito ruim, muito abaixo da expectativa nesse jogo do Botafogo, Hernan. Eu acho que o Botafogo fez um jogo pro gasto no primeiro tempo e depois o time foi acumulando falhas e erros que acho que deixou o time meio, né, assim, um pouco perdido em campo. E aí foi aí que o adversário foi crescendo. E aí acabou levando sustos, né, no final. Mas o Botafogo chegou chegando já logo no primeiro ataque, já foi amassando ali o adversário. Eu gostei do Botafogo. Acho que o Botafogo é um time que está se formando de uma maneira legal, assim, sabe? Acho que a chegada dos novos reforços, tudo bem que vai perder esse cara aí que fez gol ontem, que é o Igor Jesus. Jair também, os dois que fizeram gol estão indo embora. Quem está assim é o Marinax, né? O dono do Nottingham Forest. Falou, meus meninos aí que eu estou contratando estão brilhando, né? Eu acho que o trabalho do Renato Paiva é um trabalho honesto dentro de um Botafogo que tem ainda limitações, mas ele está conseguindo se desenvolver bem. O Mundial, assim como o Palmeiras está encarando o Mundial com leveza, o Botafogo também está muito leve, acho que até mais leve do que o Palmeiras, porque sabe que é um grupo difícil, sabe que é uma maneira de você desfrutar e jogar contra adversários importantes, mas o foco deles é o quê? A Libertadores, é o brasileiro. É um time ainda sendo montado, né? Por uma escolha de planejamento, é um time ainda sendo montado, né? A gente vê quem diria que chegando agora. No final da primeira rodada a gente iria ver essa pontuação, né? Muita gente apontava ali como o Seattle e o Botafogo empatando, né? E até o Atlético de Madrid vencendo o PSG, que estaria de ressaca no título da Champions. Tinha essa, teve um tal de André Hernan que falou isso, né? Mas assim... Nada, Hernanzito, nosso simulador deu PSG... Não deu PSG campeão, mas deu finalista. Deu finalista. Não, eu fiz um simulador depois, só eu aqui pro UOL, e eu coloquei o Atlético de Madrid na frente, porque eu achei que fosse ganhar. Aproveitar essa ressaquinha aí do título da Champions para passar na frente. Mas eu não sei, eu acho que o próximo jogo vai ser aquele encontro dos times, né? Botafogo vai jogar contra o PSG, Botafogo vai jogar contra o Atlético de Madrid. Ali eu acho que o caldo vai azedar. Mas torço para que o Botafogo vá bem nesses jogos, entendeu? Porque assim, por mais que você não passe para a próxima fase, né? E esse grupo do Botafogo é difícil. Cara, se você fizer bons jogos contra esses times com a régua lá alta, lá em cima, você ganha moral. Você volta para o teu país cheio de moral. E por que não morder ali uma vitória em cima do Atlético de Madrid, um empate, né? Assim, o futebol tudo é possível, né? Então, assim, eu vejo, óbvio, hoje, pensando racionalmente, não tem time. Os favoritos são Atlético de Madrid e PSG, a passarem a próxima fase. Mas acho que o Botafogo pode olhar para esse meio cheio, pensando em fazer boas atuações ou tendo bons jogos contra esses times poderosos, que eu acho que te dá uma confiança legal para o teu trabalho no ano. Acho que você está mais otimista do que eu, hein, Hernanzito? Vamos falar mais sobre esse jogo do Botafogo, mas a gente já está vendo aí os primeiros resultados. O Al Ahly Inter Miami foi o jogo de estreia, né? A abertura do Mundial de Clubes no sábado, até pelo Inter Miami ser o time da casa, 0-0. O Bayern de Munique, 10-0 para cima do Auckland City. Foi um atropelo, o Bayern não tirou o pé. E o PSG também não tirou o pé diante do Atlético de Madrid, hein? 4-0, foi um baile. Tivemos a estreia dos brasileiros, Palmeiras 0-0 com o Porto e o Botafogo 2-1 no Seattle. Eu achei, Hernão, primeiro tempo que o Botafogo foi até ok, foi eficiente, conseguiu fazer os gols ali, usou a bola parada, a bola aérea, com o Jair e com o Igor Jesus também. Agora, o segundo tempo do Botafogo eu achei muito Caiu de ruim. rendimento. Muito. O Seattle teve muita facilidade para trocar passes, para chegar na área do Botafogo. Só não tomou empate porque o John salvou no fim. Ainda tomou um gol ali que deixou tudo muito sofrido nos minutos finais. Poderia
Abriu 2-0, cadencia o jogo, dá uma segurada, desacelera, poderia ter tido uma outra postura. E aí a gente tem que pôr na conta também do Renato Paiva, né? Porque as substituições que ele fez não foram legais. Entraram jogadores que ainda não estão totalmente adaptados, Sim. como o Arthur Cabral entrou, Joaquim Corrêa também entrou. E eles entraram ainda assim, fora de ritmo, né? Não eram jogadores que estavam totalmente entrosados ali. Ele mudou o posicionamento de alguns atletas e não funcionou. Mas, Lu, eu entendo as substituições do Renato Paiva, porque é o seguinte, esses jogadores, o Joaquim Corrêa, o próprio Montoro e o Arthur Cabral, são jogadores que vão ser a realidade do Botafogo quando o Botafogo retomar o futebol brasileiro, o calendário brasileiro. Então, há pouco tempo de treinamento, mas esses caras precisam jogar, esses caras precisam entrar, esses caras precisam vestir a camisa do Botafogo e jogar, independentemente do adversário, independentemente do campeonato. E acho que o Botafogo, fazendo do Mundial uma espécie de uma competição, um enfrentamento para você elevar o seu nível, ainda mais num grupo difícil como esse, aí é que tem que colocar. É uma Mundial visão. Não pode ser laboratório, né? Então, mas não vou nem dizer laboratório, porque esses caras foram contratados. Você paga 15 milhões de euros no Arthur Cabral, tem que botar para jogar. O Joaquim Corrêa veio, ele estava até ontem no futebol europeu. É um cara que tem que jogar. O próprio Montoro, a novidade aí, o cara que é o próximo Almada, o novo Almada, um jogador que está arrebentando no futebol argentino, tem que botar para jogar. Então, acho que assim, ainda mais que você teve 2 gols de 2 caras que vão provavelmente embora, um já vai, né, que é o Igor Jesus, já está certo, o Jair ainda está nesse processo, você precisa mexer teu elenco, você precisa modificar teu elenco, você precisa colocar esses caras para jogar, não tem jeito. Não dá para você guardar o Arthur Cabral para o Brasileirão ou para a Libertadores. Esses caras precisam estar suando a camisa. Aí é que tá o lance do planejamento, né? Porque você remontar o seu elenco nesse meio do ano, você complica, né? Porque aí o time não está adaptado. Olha o trabalho longevo do Abel, né? O time está em andamento, está no meio de uma reformulação numa competição tão importante. O próprio Renato Paiva não era o técnico do Botafogo também no começo do ano, né? O Renato... Cara, é engraçado, né? Porque o Arthur Jorge deu uma entrevista... E aí o Textor rebate a entrevista do Arthur Jorge. Gente, 2025, em pleno Mundial, em plena competição andando, o Botafogo com um novo treinador, contratações novas e tal, e ainda está se falando de Arthur Jorge. Ah, beleza, deixa o Arthur Jorge falar, esquece, passado. Né? O Arthur Jorge acabou pro Botafogo, ficou lá a imagem bacana do cara que ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, mas assim... Textor ficar alimentando, e respondendo entrevistas e tal, eu acho que tem que seguir o negócio. Foi mais ou menos isso que ele falou, mas acho que responder já dá uma margem para uma repercussão que é muito mais negativa para o Botafogo do que positiva no momento em que você está ali no Mundial, com novos jogadores, com novas contratações. Enfim, acho que é virar essa página e tocar o rolo para frente. E agora vai ter que correr contra o tempo para que esse time se ajeite ainda para o Mundial de Clubes, ainda mais com 2 jogos tão difíceis agora. PSG na quinta-feira e depois o Atlético de Madrid. Fato é, né, que foi uma escolha da diretoria, fez essas mudanças aí ao longo do primeiro semestre, largou o início da temporada, deixou algumas competições aí para trás e agora tem que dar um jeito. Mas Renato Paiva, né, eu acho que ele ainda tá na conta dele esse empate de ontem, alguns posicionamentos ali, ele não colocou o Alex Telles juntos com o Cuiabano, por exemplo, que vinham muito bem, colocou um no lugar do outro, enfim... Deixa eu chamar mais alguém para nossa prosa aqui. Posso chamar? André Hernan. Júlio Gomes. Depende de quem for. Júlio Gomes está aprovado. Esse está aprovado. Então está aprovado. Esse está aprovado. Esteve no jogo de ontem e traz o relato para a gente. Foi uma vitória importante para o Botafogo, mas mais apertada do que deveria ter sido, né? A gente viu pelo primeiro tempo que o Seattle Sounders é uma equipe realmente fraca, limitada. Foram muitos erros técnicos da equipe americana que realmente poderiam ter feito, se não tivessem ocorrido, né? Poderiam ter feito a história do jogo ser diferente. Porque é um time bem treinado, um time aplicado taticamente, mas que em vários momentos da partida contra o Botafogo falhou de forma grotesca até diante do gol. E isso ajudou o time brasileiro. Eu vi um primeiro tempo muito controlado pelo Botafogo. Apesar de ter cedido 2 chances, o Botafogo criou. Igor Jesus
roubando bolas, fazendo uma grande partida mesmo. O Arthur participando do jogo, se aproveitando da fragilidade do lateral camaronês, que aliás fez uma falta besta no Arthur, que resultou no primeiro gol. Enfim, foi um primeiro tempo que virou com 2-0 e a impressão de que o Botafogo poderia golear no segundo tempo. E aí o time completamente desapareceu. Seattle Sounders mudou, o Botafogo não soube reagir em nenhum momento, mesmo com as alterações do Renato Paiva, não soube reagir e sofreu, né? Levou o gol, foi pressionado e se não fosse o John no finalzinho, teria desperdiçado a vitória. O grupo fica bom para o Botafogo. Chance de jogar por um empate contra o Atlético de Madrid na última rodada. Mas vai precisar ter mais atenção. Não pode sumir de jogo como sumiu no segundo tempo. Valeu, Júlia. A gente vai fazer essas contas já dá para começar a fazer conta, hein? Vamos ver como é que tá a situação do grupo também, os próximos confrontos. Mas antes, vamos ouvir os personagens da partida? Jair, que está se despedindo e fez um gol, e o John também, que acabou salvando no fim. Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Querendo ou não, estávamos jogando na casa do adversário, torcida deles. E no primeiro tempo a gente conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu fazer 2 gols. No segundo tempo deu uma caída, mas creio que, como eu falei, o fator torcida, o fator casa ajudou muito eles e eles conseguiram colocar uma pressão no final. Agora é corrigir os erros e ver o que o treinador vai falar agora para a próxima semana e trabalhar firme para o próximo jogo. O gol aéreo foi importante hoje para vocês, 2 gols saindo assim. Comentasse também um pouquinho como é que foi o lance do seu gol. Com certeza foi muito importante, né? A gente vai trabalhando muito a bola parada. E fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional, somente agradecer a Deus. E ele foi um lance que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui muito feliz. O Alex também foi muito feliz na batida e eu pude fazer o gol. Fui feliz ali, né? A gente conseguiu defender bem, conseguimos defender a equipe adversária, né? Fui feliz na defesa ali, comemorei bastante porque foi no último lance. A gente sabia que o resultado de hoje, a vitória seria muito importante para a gente iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, era o nosso objetivo. Então ali foi uma comemoração, pude ser feliz na defesa. Eu acho que é isso, valorizar o jogo que a gente fez hoje, porque a gente sabia que estrear com o pé direito seria muito importante. Ouvimos aí, então, Jair e o goleiro John. Vamos ver como é que tá a tabela do Botafogo? O próximo confronto é pedreira, hein? Botafogo e PSG, quinta-feira, 10 da noite. A gente está vendo o grupo aí ainda primeiro. Ó, o grupo B, PSG e Botafogo com 3 pontos, o Seattle Sounders com 0, o Atlético de Madrid também. Se o Botafogo... Assim, eu acho que o PSG, honestamente, é tentar diminuir o prejuízo o máximo possível. Você acha que dá para encarar... Arrancar um empate é impossível, né? Perder de pouco. Eu acho que futebol tudo é possível. Futebol, né? Futebol tudo é possível, mas o PSG mostrou contra o Atlético de Madrid que não veio para brincar. E na final da Liga dos Campeões também, 5. Então, assim, é um time que está numa fase muito boa. E muito confiante, né? Muito entrosado. Aquele garoto lá da Geórgia, acho que é, o Cavara, muito bom jogador, né? Estava na Itália antes. É muito bom jogador. Essa mescla que o PSG tem de jogadores experientes com jovens jogadores. Acho que para o Botafogo vai ser uma partida muito, mas muito difícil. Não vou dizer assim que... porque assim, eu não gosto muito dessa coisa do complexo nosso de vira-lata, de falar assim, vamos entrar lá, o importante é perder de pouco. Pode até acontecer isso, gente, mas eu acho que é um jogo para o Botafogo encarar e se testar, né? Se segurar, assim, né? Armar uma defesa, ser reativo, né? Não vai querer ir para cima do PSG, saber jogar esse jogo, né? Claro, saber jogar o jogo. Montar uma estratégia e saber jogar o jogo. O Muricy, no Barcelona e Santos, 2011, naquela final, ele muda o esquema do Santos, joga com 3 zagueiros, porque achou que poderia segurar o Barcelona. E o Barcelona meteu um atropelo naquela final, né? E o Santos era aquele Santos de Neymar, de Ganso, de Elano, o André no ataque, tinha uma defesa muito sólida, Bruno Rodrigo, tinha Durval, Edu Dracena. Então, assim, era um time muito bom, era um time que jogava... E jogava muito mais do que esse Botafogo hoje. Mas eu acho que assim, não dá pra gente pensar pequeno. Cara, vai lá e joga. O Botafogo tem uma estratégia, o Botafogo tem umas peças, tem um treinador, tem um trabalho. E beleza, vai enfrentar um outro time, que é o atual campeão da Champions, contra o atual campeão da Libertadores e tal. E vamos embora, vamos ver o que vai dar.
Acho que essa coisa de ficar com essa coisa desse complexo de vira-lata, de que, nossa, tudo que é nosso aqui é uma porcaria perto deles, eu acho que, não, vamos esperar a bola rolar. Tendência de vencer o PSG, mas o Botafogo tem que entrar em campo e ver qual que é. Tem que jogar, né, gente? Futebol é jogado. E o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid na terceira rodada, então na segunda rodada pega o PSG na quinta-feira às 10 da noite e às 7, Seattle Sounders e Atlético de Madrid. Botafogo aí tentando, né? Poderia ter feito o saldo ontem, que seria importante nessa classificação, especialmente pensando numa vice-liderança, mas agora ainda busca aí a sua classificação.